Oi, gente. Olha, hoje vocês não vão acreditar. Eu tô aqui com a professora Beatriz e o Jorge. O Jorge é um contador. Por que o doutor Jorge não veio aqui? Veio aqui hoje. Que faz tempo que ele não veio, né? Faz mais de 6 meses. Por causa do Pix. Gente, ninguém quer mais aceitar Pix. Você vai no restaurante, na hora que ele passa a conta para você, ele fala, Pix não. Aí vem um cliente lá, quer mandar dinheiro, ele vai pagar um. Não, no Pix eu não passo. Por quê, gente? Porque a gente está notando que eles vão pegar. E vão pegar um monte de gente. Por quê? Porque a pessoa informa no imposto de renda que ganha 4 mil e ele faz transferência no Pix, se calcular, 5, 6, 10 mil. O imposto de renda está pouco se preocupando se o dinheiro é teu, se você está passando o dinheiro da tua mãe, ou você está recebendo. Ele vai tributar. E quando ele perceber que você se declarou isento e você ganha uma grana, vai vir uma multa para você. E se não vier um processo crime junto, e aí o negócio vai ficar preto. Sem contar que eles estão mexendo também nos cartões de crédito. O que eu não entendo, gente, é o seguinte, olha, se você for fazer um empréstimo no banco, eles vão cobrar 5, 6, 7, 8% ao mês, vão mandar o dinheiro para a tua conta, e aí você vai pagar no Pix e vai ter que pagar imposto de novo. Não é meio estranho? Por isso eu trouxe aqui o Dr. Jorge, o homem é especialista, e olha, quem precisar liga para ele, que ele orienta, porque do jeito que está, ou a gente vai ficar sem dinheiro nenhum, ou vai ficar com uma dívida imensa, que depois eu vou contar uma que aconteceu comigo, ou, gente, nós vamos acabar presos. E a gente nota o seguinte, tanta gente rica, que tem milhões e milhões e milhões, que está na cara, que tomou o dinheiro do povo, que se aproveitou daquela situação terrível, lá todo mundo estava com Covid, comprava lá, recebia milhões e dava uma nota fiscal de comprou bebida, ou uma lata de sardinha. Esses não, mas nós, o povo, aqueles que fizeram o L e elegeram o Lula, tá aí, gente. Agora só falta eles decretar a falência da gente e ainda alugar o Brasil e a gente vai ficar olhando lá. Eu me lembro de uma música que falava que estava esperando alugar o Brasil para ficar recebendo, mas nós não vamos receber. Doutor Jorge, para suas considerações. Olá, doutor, tudo bom? Boa tarde para os seus ouvintes, prazer em estar aqui de volta para debater um pouquinho e falar um pouquinho dessa questão aí que está na boca do povo, né? Do Pix. Assim, a introdução que você fez está certinho. A única coisa é que na boca do povo começa a se espalhar uma conversa de que vai ter que pagar imposto sobre o Pix, né? Não é bem assim, né? Tem a lei, foi instituída uma lei, na verdade essa lei é uma instituição normativa, número 2.219, ela é de setembro de 2024, mas está entrando em vigor agora, a partir do dia 1º de janeiro, tá certo? Bom, o que acontece? Essa instrução, essa lei, ela fala sobre meios de pagamentos, tá certo? Então nós estamos falando, meios de pagamento são o Pix, os cartões de crédito, o TED, DOC, tudo isso são meios de pagamento, tá certo? Mas como o Pix acabou virando um meio de pagamento mais popular, e eu não tenho a estatística, mas a gente sabe que são bilhões que são movimentados todo mês nesse meio que é o Pix, ficou mais popular e a conversa na rua, em todas as rodinhas, é que essa nova regra vai tributar, quer dizer, pagar imposto sobre o Pix. Não é assim. O que vai acontecer é que a Receita Federal, o governo, instituiu essas novas regras para poder monitorar as movimentações financeiras. E é aí que a coisa pega, né? Então você tem razão na sua introdução de dizer, olha,
eles estão querendo achar um jeito de recolher, óbvio, né? O governo sempre quer recolher mais. Bom, então, o que nós vamos discutir um pouquinho e tratar aqui é assim, coisa bem básica. Nós não temos muito tempo para falar nisso, mas nós vamos discutir as coisas mais básicas dessas novas regras, tá certo? E aí o doutor fica à vontade de perguntar e a gente trocar ideia aqui para tentar tirar as dúvidas. Tá bom, antes de você entrar nessa parte, eu quero perguntar para a Beatriz, a professora Beatriz, ela é assalariada, ela é funcionária pública. Conta para mim, essa história do Pix, o que você acha? O que o povo acha? Conta para nós. Dá uma ideia. Então, as pessoas elas têm medo que essa questão aí do Pix venha causar alguma repreensão por parte do leão, né, no final das contas. O que ele falou se ela agora, gastou exatamente. mais do que ela realmente ganha. É esse o grande temor. Agora, doutor, quando você fala pra gente aqui, ela falou bem, você declara que ganha 3 mil por mês, ou você recebe 3 mil e na verdade pelo Pix e pelo cartão de crédito você gastou 10. Quanto fica a multa disso? Porque eu sei que é assim, ó, parece que é 100% sobre o valor que está devendo. Explica para nós como é que é o valor da multa, só para o povo brasileiro que faz o L entender o que vai acontecer para a gente. Conta para nós. É assim, olha, nós vamos tentar resumir. Muito bem. As instituições financeiras vão informar para a Receita Federal as movimentações bancárias, tá certo? De pessoa física acima de 5 mil e de pessoa jurídica 15 mil. Quais são as instituições financeiras? Na verdade, essa obrigatoriedade já existia, só que isso era exigida só dos grandes bancos. E agora, com essa nova instrução normativa, foi também introduzido as outras instituições que não são bancos. Por exemplo, as fintechs, né, que são aquelas PayPago, PayBank, PagBank, coisa assim. Essas são as chamadas fintechs. Os bancos digitais também não estavam incluídos nessa obrigação. O Nubank, C6 Bank. Então agora o governo decidiu ampliar esse leque de informações, justamente porque esses bancos digitais estavam movimentando muita grana. E a questão do Pix, que o Pix popularizou demais, entende? Então como é que a coisa vai funcionar? Os bancos vão prestar essa informação para a Receita Federal, e aí é que vem o perigo que a professora Beatriz comentou. Por quê? Porque muitas pessoas que até então, assim, vamos falar o português claro, não declara porque ou está na informalidade, ou nós estamos falando, por exemplo, vamos imaginar alguns setores, por exemplo, os feirantes, né? Os prestadores de serviços que não são Você registrados. falou bem, peraí, prestador de serviço, é o que eu quero. Vamos lá, vamos imaginar assim, o fulano, ele recebe um bom salário, vamos imaginar 12 mil reais por mês, tá certo? Tá certo. Aí o que ele fez? Ele tinha de pagar pensão para a mulher dele, tinha de pagar pensão para o filho. O que ele fez? Ele fez um acerto lá com o dono da empresa. E ele saiu da empresa, ainda recebeu o dinheiro dele, o fundo de garantia. E virou PJ. E agora declara 3 mil, tá certo? Eu pergunto para você o seguinte, ó, quando eles perceberem, a Receita Federal, que ele fez uma sacatrapagem, que ele, além de penalizar a esposa, a ex-esposa e o filho, ele está gastando muito mais. A pergunta que eu te fiz agora foi o seguinte: qual é o valor da multa da sonegação? Se eu peguei e declarei que eu recebo 3 mil reais por mês e eles descobrem no Pix que eu gastei 15. Essa diferença, qual é a tributação em cima disso e quanto é a multa? Só me dá essa ideia. Bom, então vamos lá, na prática. Exato. Se a Receita Federal detectar que tem excesso na tua movimentação, eles vão considerar que aquilo é uma receita. Nós vamos tentar especificar isso aí. Se ele considerar que é uma receita e você não declarou, vai incidir as alíquotas do imposto de renda, que em média dá em torno de 27,5%.
27,5%. 27,5% nós estamos falando do imposto. Sei. Agora, se chegar até um ponto em que a Receita Federal pegar e autuar, Sei. aí isso pode dobrar, porque no caso de uma multa, claro que tem defesa, tem alguns recursos, mas pode dobrar, pode chegar a 100% do valor do imposto. Agora, vamos imaginar, só para eles terem uma ideia, porque todo mundo fala, mas um pouco de lógica tem. Vamos pegar, e o cara tá frito, e eu vou contar por que já. Então vamos lá, me diz para mim, a Receita Federal viu a declaração tua de 3 mil por mês, e ele prova pelos PIX 15 por mês. Qual que é a multa do mês e multiplica ela por 12, só para ele saber. Então, o que vai acontecer na prática... Eu sei que você não quer contar, mas fala. Não custa nada. O que vai acontecer na prática é o seguinte, isso chama cruzamento de informações, tá certo? A Receita tem lá, nos grandes computadores, todas essas informações que as instituições, que os bancos e as instituições financeiras informaram. Eles vão comparar isso com a tua declaração, a declaração do prestador de serviço. E aí podem detectar inconsistências. E é nesse momento que eles vão acionar para dizer, olha... Só para a gente ter uma ideia, eles não imaginam a paulada. Eles não imaginam. Exatamente. Tá bom, se provar que eu declarei 3 e eu gastei 15... É 12 de diferença. Quanto que é a multa em cima disso? Essa diferença vão te cobrar o imposto, que em regra dá 27,5%. Tá, dos 12. Porque se você pagar... 27,5% dos 12, tá bom. 27,5% dos quanto? 12. Vai, mais ou menos. Dá aí, de 12, dá 3 mil, uns 4 mil reais. 4 mil, multiplicado por 2 pela multa, são 8. Exato. Agora, multiplica por 12, nós estamos mortos. Não é normal isso daqui, gente. Pelo amor de Deus. Qual que era o objetivo do PIX? Garantir a pessoa. Aí começaram a trazer um monte de problema com o PIX, começaram a derrubar o PIX, começaram a fazer fraude no PIX. Aí você tem que pagar seguro para o banco para você, se você fizer um PIX errado ou alguma coisa, ou uma falsidade lá, eles devolveram o teu dinheiro. Tem que pagar um seguro. Custa 99 centavos por dia. Aí você faz o seguro. Aí você pega e usa o dinheiro da tua mãe para pagar uma conta, para ele não precisar ir no banco que ela está aleijada. Você tem que pagar alguma coisa no teu filho também, põe lá na tua conta e vem uma multa de 4 mil reais por mês. Como é que nós vamos pagar isso daqui? Será que eles não podiam explicar pra gente? Por que o professor tem que vir aqui? Porque não é normal. E não é só isso. Eles querem pegar também cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? Quando você não tem dinheiro, você vai lá e pega o cartão de crédito. Aí o que você faz? Você está ferrado quando chega a conta lá depois do mês de janeiro, você parcela aquilo lá em 12 a 72 meses. Aí você vai pagar uma fortuna de juro. Ninguém está falando aqui no prejuízo que você leva, nos empréstimos dos bancos. Eles querem cobrar do coitado que trabalha. A professora Beatriz, ela é funcionária pública. Então ela foi comprar a casa dela, eu vi o apartamento dela, eles vão verificar quanto que ela ganha, ele paga um monte de taxa, ela vai na Caixa Econômica Federal, tem de abrir uma conta lá, ela tem de pagar a entrada, que ela, a duras penas, ela juntou, ela tem de pagar a mensalidade da casa, ela tem um mês que dobra. E ela e de repente, se a mãe dela manda o dinheiro do Pix para ela vai pagar? Será que é normal isso daí? E que governo é esse? E aí a gente olha o nosso ministro da Economia, pelo amor de Deus, o cara não sabe nem falar, e já fica só cobrando. Como é a vida inteira isso daí? Março é o dia de apresentar a declaração, é março ou abril? Abril, normalmente é abril. Nós vamos apresentar e vamos preso, entendeu? Já dá os braços para algemar. Não é normal o que está acontecendo aqui. E eles fazem. E outra coisa, aí começa com o negócio que vão tomar o dinheiro da poupança. Pô, todo mundo não acredita nesse governo, acha que isso é um absurdo, mas se a gente escuta falar, aí eles querem ferrar o cara que usa o Pix. Poxa, o meu cliente mora na Bahia, o processo crime dele corre no Rio Grande do Sul. O cara tem de mandar R$1.000 para mim, ele fala, não, eu não mando assim. Pelo amor de Deus, eu vou mandar no envelope. Vai mandar por carta? Pelo amor de Deus. E isso é normal? E a gente fica apavorado. Professora, fala alguma coisa, vai, antes dele mostrar tudo, porque ele é terrível, ele não conta as coisas, gente. Eu quero usar também. Fala, professora. Eu quero usar o exemplo dela. Então, uso dela, porque eu nunca vi, é tudo matemático dela. É você que faz o imposto de renda dela, né? Então tá bom. Doutor, então, vamos usar o exemplo da professora Beatriz. O que acontece?
Eu suponho, provavelmente ela é assalariada, recebe funcionária pública, recebe o salário dela, então ela tem o rendimento dela todo já formalizado, e se não tem nenhuma prestação de serviço que recebe por fora, ela presta a declaração dela com o valor exato que ela recebeu, tem a questão do informe de rendimento. Então, essas pessoas, os assalariados, pagam o imposto que tem que pagar, tá certo? A questão aqui que nós estamos falando na prática são as pessoas que têm rendimentos que estão fora, vamos dizer assim, desse canal oficial. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, nós falamos dos feirantes, vamos dizer, os motoristas de aplicativo, diversas atividades que as pessoas trabalham na informalidade, vamos dizer assim, tá certo? Agora, vamos pegar alguns exemplos. Motorista de aplicativo, ele recebe pelo serviço que presta, trabalha 12 horas, 15 horas por dia, e ele recebe e tem uma movimentação financeira que vai estar sujeito a esse monitoramento aqui, tá certo? Claro. Agora, não é tudo que o sujeito recebe que é renda, dele, claro. Porque ele, sei lá quanto que é, mas 50% ele gasta de gasolina. Mas não é só isso que você está falando, não. Então, ele tem de pagar o aluguel do carro, normalmente ele não tem carro. Ele tem de pagar gasolina, ele tem de arrumar manutenção, porque é conjunto com o cara do carro. Exato. E vem cá, esse dinheiro vai para onde? Então ele recebe aquele dinheiro, não é dele. Nesse caso, são as distorções que a gente está chamando de absurda, não é? Então, essas pessoas, doutor, elas precisam se organizar. Tá? A coisa começou agora, dia 1º de janeiro. Elas precisam se organizar. Precisam entender como que a vida financeira dela tem essa questão de, olha, tudo que passa na minha conta não é rendimento meu, tem meus custos. Existem formas de fazer toda essa movimentação de forma de evitar que essa pessoa fique sujeito a essa multa. Mas aí eu quero falar o seguinte, para você fazer isso, você tem que ter um contador. Precisa ter orientação. Vamos imaginar o seguinte, um dia do dia, né? O rapaz faturou R$300 no carro, mas ele tem de pagar 110 de aluguel do carro, ele tem de pagar gasolina. Então, quando ele for declarar o imposto de renda, ele tem de colocar os 110 que ele pagou por dia para o sujeito com o CPF dele ou a empresa para a receita e cobrar do sujeito. Desculpa, mas ele tem que saber, essa pessoa, vamos usar o exemplo, essa pessoa precisa entender e saber que ele tem como fazer para que essa despesa que ele tem não ajude a ele no sentido de dele deduzir para não precisar pagar sobre o total. Exatamente. Agora, ele tem que procurar ajuda de um profissional, de um contador que possa orientar e fazer o trabalho, o planejamento. Doutor, só uma pergunta, se alguém que tiver alguma questão, que vai telefonar agora daqui meia hora, mas se tiver algum problema, uma dificuldade, qual é o celular de você e qual é o e-mail? Eu posso ajudar, ele pode me chamar no WhatsApp, no WhatsApp número 11, é o código 11 99619 9641, repetindo, 11 99619 9641. Vai ser um prazer ajudar. E qual é o e-mail? O e-mail é Silva Jorge, tudo junto, silvajorge@terra.com.br. Então o que ele quer dizer, de verdade, gente, é o seguinte, ó. Você deve ter um contador amigo, deve ter alguém que faz, mas não vá fazer besteira. Porque dependendo da declaração tua lá, olha, eu ganho R$3.000 por mês, eles provam que você gasta 15, você vai preso. E não é isso que a gente quer, não é normal, não é. E esses 15 você não recebeu todo. Você recebeu uma parte, outra parte você pagou. Aliás, nem pagou. É assim, você faz o coitado do Uber, coitado, você deve estar escutando aqui, porque são umas vítimas, né? Eles têm de pagar o carro de aluguel ou têm de fazer um financiamento. Ele escolhe. O financiamento tem um juro desgraçado. O carro de aluguel, ele paga aquele valor, mas ele tem de provar que ele fez aquele pagamento para o sujeito. A Uber também cobra uma taxa dele toda vez que ele pega um cliente, e às vezes tem cobrança, ele tem de pagar tudo, não é normal isso daí. Agora eu pergunto para você, aí o cara tá com fome lá, e ele compra lá uma comida lá no Mercado Pago,
tem que abater também, porque é alimentação. Então eu acho o seguinte, está tudo errado. E esse ministro não entende coisa nenhuma. Mas eu acho que ele devia buscar o dinheiro na turma lá que saqueou a turma do Paraná, aquela turma toda lá que roubou o dinheiro de todo mundo lá e que estão tudo solto hoje, em vez de querer cobrar do povo. O que eu noto de verdade é que eles estão assoberbando de imposto as empresas. As empresas estão indo embora. A Ford, eu tive um processo enorme lá que eu tenho, que eu estou pedindo para a juíza para me dar uma liminar, porque a Ford vai embora do Brasil e não vai pagar os empregados. Então como é que a gente fica? E eles querem tirar dinheiro de quem está aqui. Porque bandido, porque ladrão, eles roubam e não dá nada. Olha, eu vi lá no Paraná, a pessoa foi condenada em primeira instância, foi condenada em segunda instância, foi condenada em terceira instância, até o Lula. E eles estão tudo aí mandando e tomando dinheiro das pessoas de bem. Então eu vou ter na poupança, o que dá a poupança para a gente? Dá 0,5% de atualização, é negativo. Agora vai pedir para o banco emprestado, é 8%. Por que o presidente não manda prender o dono dos bancos, que está cobrando uma fortuna e deixa eles lá? E esses 8%, como é que fica? Eu tenho um cliente lá que está devendo 20 mil e eles vêm cobrar 150 mil do cara. E o cara está lá, eles vão penhorar, bloquear as contas deles. Sabe o que eles estão fazendo? Estão acabando com o povo brasileiro. O cara tem medo de deixar na poupança, recebe um lixo de atualização e se for pedir emprestado é 5, 6, 8%, está todo mundo emprestando e depois. Como é que fica? Aí eu escutei hoje no rádio que o PCC não é só dono dos postos de gasolina, não. O PCC agora tem plano de saúde. Imagina que maravilha. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. O plano de saúde do PCC, que a turma paga, né? Imagina o juiz dando uma ordem, olha, vai lá e faz ele pagar um transplante de medula lá, que custa 1.200.000. Vai o oficial de justiça intimar o PCC e não volta mais. Aí, o juiz, quando recebe a ordem do juiz, o juiz some. Porque esses caras são uma quadrilha, o dono dele está preso lá, não é normal. E como é que nós vamos ficar? Vamos pagar para bandido? E aí, que história é essa? Então... Doutor, desculpa interromper. Pode falar. Vamos voltar nesse exemplo que a gente está falando do motorista de aplicativo. Nós vamos deixar para a segunda fase. E ó, estou aguardando vocês aqui Vem perguntar para ele, porque ele está aqui para responder, hein? É Carbone, eu falei que eu falava. Esperança que eu tenho de verdade. Mesmo se eles vierem com essas cobranças exageradas, com essas multas, tem que entender o seguinte: primeiro, a Receita Federal, se ela se basear nessas leis que estão tentando impingir na gente aqui, ela vai levar um tempo para poder chegar nesses valores. E aí eles vão entrar com uma espécie de notificação e lá cabe recurso. Depois desse recurso, eles vão mandar para a dívida ativa, cabe outro recurso. Então vocês vão poder recorrer por muito tempo. Por que eu estou contando para vocês esse desespero? E eu trouxe o Jorge de novo aqui, eu quero que ele venha mais vezes, e a Beatriz. Há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 30 anos, eu fui advogado do Banco Nacional. Vocês lembram do Banco Nacional? Aquele do guarda-chuva? Eu era o advogado. E eu era advogado-chefe deles, e a minha especialização era busca e apreensão de veículos. Mas não era só veículo, carro, não. Era aeronave, jatinho, helicóptero. Então, a gente se pega no Brasil inteiro, e às vezes eu ia buscar fora do Brasil pessoas que financiavam e não pagavam, de má fé, ou mesmo ficaram sem dinheiro, sem nada. E eu me lembro na época que existia uma conta minha, dentro do Banco Nacional, que era a conta que eu mandava depositar todo o dinheiro, e de noite o banco retirava. Então aquele dinheiro era dele, porque ele era de busca e apreensão. Então a pessoa eu ia tomar o jato do sujeito, ele depositava. Eu ia tomar o carro do sujeito, depositava. Então, e depositava nessa conta. Mas o duro é que o Banco Nacional pôs no meu nome a conta. Aí quando chegou, aí o Banco Nacional quebrou, entrou Itaú, entrou outros, me tiraram como advogado, não me mantiveram lá. E quando eu fui ver, tinha uma multa que era de tanto zero, que não se dormia mais. Era zero. Eu falei assim, eu não vou pagar isso nunca, porque não tem condição de pagar. E aí eu tive, desses recursos que eu fui sucessivo, eu tive de provar que aquilo não era meu, e que aquele dinheiro era do banco.
eu só tinha direito a 5%, que eram os honorários do meu trabalho. E aí o que eles fizeram? Depois de 5 anos, eles tiraram aquela multa e me deram uma multa em cima dos 5%. Mas eles não levaram em consideração que eu tinha os empregados, tinha 2 andares de advogado trabalhando lá, tinha a polícia para localizar os carros, tinha a turma que fazia a busca e apreensão, e eles não queriam saber nada disso. E eu levei 20 anos para pagar nada, para ser absolvido. Mas eu pergunto para vocês, são pessoas simples, pessoas do povo. O rapaz, ele está estudando e está fazendo um Uber. A moça, ela precisa ela trabalhar. Às vezes ela está fazendo faxina. Ela faz lá e ganha lá R$220 cada faxina. E vai entrando no Pix. E de repente, vem uma conta para ela que não tem cabimento. E eles estão pegando as pessoas menos favorecidas. Porque o cara rico, ele tem um carro de 500 mil, a pessoa vai lá e dá os 500 mil em mala para ele. E ele fala que vendeu por 20 mil o carro. Quem é que vai falar que não? A pessoa vai vender uma propriedade, lá o rico, tá avaliado na prefeitura 800 mil. Só que ele vende por 5 milhões e 800. Eles levam uma mala de dinheiro de 5 milhões para ele e ele paga imposto sobre 800. Mas esses eles protegem, não faz nada. Agora, como é que fica a gente numa situação como essa? E a professora Beatriz? Ela tem lá as obrigações dela, ela ajuda a mãe dela, ela ajuda o irmão dela, ela ajuda todo mundo. Isso daí abate? Não abate nada. Mas se ela receber alguma coisa a mais, como é que ela fica numa situação como essa? E como é que ela vai dormir de novo? E outra coisa, ela tem a obrigação agora de pagar a Caixa Econômica Federal e o parcelamento da entrada. E se começar a vir cobrança no Pix dela, como é que ela vai pagar isso daí? Da onde que ela vai arrumar? Então, a questão aí é o seguinte, se a pessoa assalariado, por exemplo, tem as comprovações e tal, não tem problema nenhum. Agora, nós estamos falando, né, doutor, porque na prática tem muita gente que trabalha assim, autônomo, vendedor autônomo, que usa a tal da maquininha, né? Recebe na maquininha, porque essa questão da maquininha é sempre vinculado a essas que eu já falei, as tal de fintech, PagBank. Então essas instituições estavam fora dessa obrigação até agora, né? Agora não estão mais. Então todo esse pessoal que recebe pela maquininha vai ser informado através do dono da maquininha lá, quem opera a maquininha. Mas Jorge, a pergunta é que eu faço é o seguinte, então, se você está lá vendendo na informalidade, você compra uma blusa, digamos por 10, e você vende por 15. Quando você recebe os R$15, você tem que bater os 10 que você comprou a blusa lá. Então como é que fica? Não é os 15, é tudo para você. Exato. Então, como é que o povo vai fazer? Ele não sabe nem ler. As escolas são um lixo. Não ensina direito. Os meninos não têm nem o que comer. O almoço deles é às 4 horas da tarde. E aí, como a gente fala, parece lavagem. Teve um governador aqui do estado aqui que sumiu. O safado queria dar comida de cachorro para as crianças. E como é que a gente faz? As famílias tudo passando fome e eles querem cobrar imposto do povo, aqueles que trabalham e que não tem nada para eles. Será que é normal isso daí? Então, essa é a questão. Não vai ser cobrado imposto sobre o Pix, sobre as transferências. Mas há uma grande chance, uma possibilidade de que a Receita, através desse cruzamento de informação, venha a cobrar lá no final do ano o imposto, porque se detectar que essa pessoa teve movimentação além daquilo que ela declara, vai pagar. Agora, a questão por isso é que nós estamos enfatizando isso aqui desde o início. Essa situação começou agora, essas informações, agora, esse mês. Então essas pessoas, infelizmente, precisam ser orientadas, não é? Então tem muita gente, que nós já demos exemplos aqui de atividade, que precisa entender como que funciona a sua movimentação financeira e se planejar e se programar para fazer a coisa direitinho durante o ano todo, para quando chegar lá no final do ano não ter divergência com as informações que estão na Receita. Mas isso nem todo mundo... Então, por isso que essas pessoas precisam procurar orientação. É provável que tenha um pequeno custo, mas a gente costuma dizer assim, nós contadores, a gente costuma dizer que é melhor a pessoa se organizar, planejar, do que sonegar. Por quê?
Porque quando a pessoa se organiza, sempre o profissional sempre acha a forma da pessoa pagar o mínimo possível e ficar em dia com essas informações, em dia com o leão, vamos dizer assim, tá certo? Então, às vezes, é melhor a pessoa se organizar do que simplesmente sair sonegando, porque agora nós estamos num momento que pode ser perigoso, mas para tudo na vida tem um jeito, pô. Não é? Para tudo na vida tem um jeito. Basta a pessoa procurar entender direitinho e procurar, se a pessoa não procurar o Jorge ajuda. Está falando né? para vocês é não chegar na última hora, Exato. pagar R$20 com uma portinha que está aberta, ela fazemos o teu imposto de renda. E o cara faz isso aí textualmente, nas coxas. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai cair na malha fina, você vai entrar bem. Eu realmente estou preocupado, porque de verdade a gente vê o imposto em tudo. Eu tenho meus clientes lá que não têm condição econômica, eles precisam comprar medicação e é tributado imposto sobre o remédio deles. Então, Aí ele vai na farmácia do povo para buscar de graça e não tem. Aí eu vejo um caminhão inteiro de medicação para câncer. Um caminhão inteiro. Sabe, custa uma fortuna. E esse caminhão era dirigido para os postos de farmácia de graça. popular, farmácia popular. Só para vocês terem uma ideia, acho que cada cartela dessa daí custa na faixa dos R$10.000. Imagina um caminhão inteiro. E quanta pessoa precisava? Porque são pessoas do povo que estão com câncer. E é um custo que o Estado tem que bater. Roubaram o caminhão, roubaram todos os remédios. Você entende isso daí? Então o povo que precisa, gente, da medicação não tem. E como é que ele faz para sobreviver? Ele vai pedir para todo mundo e fazer uma vaquinha. Pode falar, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, é o Carbone. Pode perguntar, minha senhora. Oi, Carbone. Vocês estavam falando sobre imposto e o meu imposto ano passado eu digitei errado o valor do aluguel e retifiquei. Eu queria perguntar para o Jorge se é isso mesmo, porque eu vi, né, que eu não recebi o valor, a restituição, fui ver e falou que estava com um erro e fiz a retificação. É só isso que eu deveria ter feito ou eu preciso fazer alguma coisa a mais? Sim, olá. Qual é o seu nome, por favor? É Mariana. Mariana. Então, essa retificação que você fez, se você conseguiu colocar na nova declaração, na retificada, né? Todas as correções que você precisar fazer, é isso, tá tranquilo. É só esperar, se após a retificação ainda restou uma restituição, você pode aguardar que vai vir. O procedimento é esse mesmo. Quando se detecta um erro, quer dizer, uma correção a ser feita, faz a retificação, entrega e é isso que tem que fazer, tranquilo. Depois da retificação, na verdade, eu tive que fazer um pagamento, de um excedente, aí eu fiz o pagamento. Aí tá tudo correto? Eu tenho que verificar mais alguma coisa no aplicativo ou tá correto? Não, é isso, então é o que eu estou falando. Quando você detecta um erro, alguma correção para ser feita, o caminho é fazer a retificação. O que pode acontecer na retificação, você pode virar, até então você tinha uma restituição, e aí quando você retificou pode virar um imposto a pagar, isso pode acontecer. Ou senão ela está falando que pagou. Se foi isso que aconteceu e você pagou, você cumpriu, tá tranquilo. Você está perfeito, eu estou feliz que a senhora... Se ainda tiver mais algum erro, eles avisam? Eles vão, se tiver mais algum problema, eles vão te colocar na malha de novo, vão te notificar. Isso vai ser assim. O que eu queria contar para a senhora, que eu já vi de monte lá no escritório, é o seguinte: faz o possível para fazer tão perfeito que não tenha retificação. Toda vez que a gente mexe nela, eles ficam de olho no resto. Então eles vão ver o resto. Então, e aí, como a senhora falou, existe a possibilidade, tem 5 anos para eles levantar alguma coisa. Um dia desse, ela não vai acreditar. Veio uma multa para mim, o professor aqui, Jorge, que pagou lá, do negócio de 5 anos atrás. Eles estavam esperando o último dia para dar prescrição para me cobrar a multa com juro, correção monetária, atualização. Sabe, não é normal o que eles fazem. Eles são um bando de fominha. E a tristeza que dá é que toda pessoa correta, que nem a senhora, que teve um erro e foi lá e pagou,
Você vê que coisa. Caiu ali. Alô? Mas eu agradeço, porque eu fico mais tranquila e vou ficar Mas a senhora pesquisando está pelo sempre aqui aplicativo. e o Jorge está sempre para tirar dúvida. Fala o telefone, O Jorge. procedimento é esse mesmo. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. É 11 99619 9641. Estamos aqui para ajudar naquilo que for possível, tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Pode continuar. Doutor, então é o seguinte, olha, a gente precisa esclarecer alguns pontinhos. Por exemplo, nós falamos da maquininha, tá certo? O que é comum também são as pessoas emprestar, às vezes, o cartão para a família. Isso é o pior negócio do mundo. Então, né? empresta o cartão, às vezes empresta a conta bancária, porque eu preciso receber um valor e recebe na tua conta, depois você saca e me devolve. Esse tipo de coisa, que esse tipo de ajuda e tal, as pessoas vão ter que repensar, porque vai cair nessas informações como se fosse rendimento da pessoa. Só uma pergunta, emprestou. professor, só uma pergunta. Vamos imaginar que ele é um primo meu, pede emprestado meu cartão para ir para os Estados Unidos. E ele vai para lá e... Para mim não, né? Não. Ele vai lá e gasta 20 mil. Eu não é meu dinheiro, o dinheiro é da empresa, do Banco do Brasil, sai do banco que for, do cartão, né? Aí ele torra a grana e não paga lá. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que pagar imposto sobre isso daí também? Vai constar como movimentação financeira da sua conta, sua. Né? Então, se você tiver vulnerável na questão de ter mais receita, mais movimentação financeira do que você declarou no imposto de renda, você pode se complicar. Então professora Beatriz, professora, é melhor não fazer faz isso. O seguinte, olha, não me empresta mais seu cartão, porque ela não gasta, ela deu uma mão de vaca, mas eu não me tenho empresta. Um caso de uma amiga minha que o namorado, ele não tinha conta, aí ele pedia para as pessoas depositarem com Pix na conta dela. Nossa e depois pedia Senhora. para ela retirar para dar o dinheiro para ele. E como é que fica um caso como esse aqui? Esse tipo de coisa, as pessoas vão ter que ter cuidado, por quê? Porque vai cair na movimentação financeira de quem é o titular da conta. E sendo assim, essa pessoa pode se complicar nessa informação que nós estamos falando. No final do ano, a Receita vai comparar a movimentação que essa pessoa teve ao longo do ano, vai comparar com o que ela declara e pode cobrar a diferença. Inclusive, doutor Beatriz, tem gente, os técnicos e as pessoas que estudam isso aqui, estão dizendo que a Receita Federal vai ter elementos agora para poder, inclusive, fazer o lançamento automático disso aí. Da multa? Porque você sabe que a tua declaração, ela alguns itens, alguns pontos da tua declaração já vem automaticamente preenchido quando você entra lá na área do meu imposto de renda. Né? Já tem informação lá. Claro que você vai lá, olha, retifica, aumenta, diminui, dependendo do teu conceito, né? Mas é provável, que não tem nenhuma informação ainda, mas é muito provável que a Receita Federal já vai fazer esse lançamento, que nós estamos falando que é a diferença da movimentação bancária com o que você declara, já vai fazer esse lançamento automaticamente. Quer dizer, outra pergunta que eu tenho aqui, que meus clientes estão falando, estou vendo aqui está perguntando o seguinte, que ele tem uma conta jurídica, e ele passa o dinheiro da conta jurídica para a conta física dele. Existe algum problema nisso? Precisa tomar cuidado com isso também. Precisa. Por quê? O que acontece? Todos nós sabemos que quem tem a empresa, tem a PJ, vamos dizer assim, e tem as suas contas, que é da pessoa física. Não tem assistência médica, o condomínio e tal. Precisa ter cuidado para não misturar essas coisas. Por quê? Porque a movimentação bancária que nós estamos falando vai ser na pessoa física e na pessoa jurídica, tá certo? Então é claro que se você tem uma empresa, você tem a retirada da empresa e isso gera uma transferência que é normal, que vamos dizer assim, oficial, né? Mas todo mundo precisa ter o cuidado de não misturar, separar direitinho, que é para não incorrer nas divergências, tanto na PJ quanto na pessoa jurídica, na pessoa física. O que o professor está falando aqui é que praticamente eles têm um sistema lá revolucionário
que eles conseguem detectar o que você ganha de verdade, através do Pix, através dos cartões de crédito, através das movimentações bancárias, através da transferência da empresa para a pessoa física. E, textualmente, eles só estão esperando você juntar a tua declaração de renda para eles emitir a multa. Então, é grave isso daqui. Na verdade, eu acho que o povo brasileiro, agora com essas normas do ministro das Finanças, é melhor ele já chegar, em vez de entregar a declaração, entrega o braço para ser algemado, assim, ó, sabe? Porque é melhor, né? Porque aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos comer de graça, 3 refeições por dia, você sabia, não? 3? Toma café da manhã, toma depois, tem um... E é caprichado, não? Eu não sei, eu não fiquei lá, mas eu posso contar para vocês quando eu for, né? Tá certo. Depois tem o café da manhã, depois tem o almoço, depois tem a janta, tem 2 horas para a gente poder olhar para cima, porque é o único lugar que não tem grade. Mas de verdade, gente, o que a gente está triste é que está cheio de gente sendo mandada embora. As empresas estão fechando, a Ford e outras empresas. Quantos supermercados, quantos hipermercados estão falindo, estão fechando, e as pessoas na rua. Eu vi um dia desse lá, uma empresa de nome. Como é que é o nome daquela que a gente foi comprar, estava fechada, agora é a... que fiquei com lá na frente do Lava Jato. Lojas Americanas. Lojas Americanas. Fechou. A Americana teve um problema sério. Mas né? Pensam bem, gente. Os funcionários são tudo meninos, trabalham que não os doidos. Estão tudo na rua. Eles vão arrumar emprego aonde? Fala sério. Aí o que está acontecendo? Todo mundo vai roubar, vai matar. Você vê na rua lá, estão matando de tudo que é jeito. Mataram um dia desse um menino lá simplesmente porque não estava bem lá e se atracou com os policiais, deram 7 tiros nele. Então não é normal o que está acontecendo aqui. Está acontecendo o seguinte, ó, o pai chega em casa e não tem dinheiro nenhum porque não tem emprego. Aí que ele vê lá o filho amarelado, até a filha doente, não tem dinheiro para comprar remédio, a mulher desesperada e vai roubar. Vai roubar e acaba morto ou vai para a cadeia. E nós estamos bancando essa gente toda. O que está precisando de verdade aqui é uma política de crescimento, é uma política que faz as empresas investirem aqui e dá possibilidade de dar emprego. Quem trabalha não tem tempo de fazer bandidagem. E tem de possibilitar também, todo mundo sabe que o imposto de renda é um objetivo de arrecadar, mas não precisa matar as pessoas desse jeito, porque estão matando aqui, de desespero, não é normal. Fala, doutor Jorge. Doutor. Já dá. Boa tarde. Pode falar, alô. Ô, senhor Nardoni, eu estou escutando o senhor. É Carbone, não é Nardoni, hein? Nardoni é do caso dos Nardoni lá. Pelo amor de Deus, fala, meu irmão querido, é Carbone. Muito obstáculo, temos que agradecer a Deus, que seria pior com o nosso amigo lá, no poder. Então, o senhor está falando como advogado, lamentável, o senhor está me desapontando, né? E me fala, o que você precisa? Não, eu não preciso nada, todos nós precisamos, doutor. O senhor está colocando dificuldade. Eu acho que o senhor não entendeu direito. O objetivo daqui é ensinar. Tenha um bom dia para o senhor, fica com Deus. Então, doutor, eu anotei aqui os casos especiais dos MEIs, tá? Então, o MEI. Nós temos milhões de pessoas inscritas no MEI. Mas, Jorge, vamos ser francos. O cara que se inscreve no MEI é para não pagar imposto. O empresário não deixa de pagar o fundo de garantia, deixa de pagar as obrigações tributárias lá em relação ao empregado, porque normalmente custa o dobro. E com isso o empregado pega e deixa de ter um monte de benefício. É bom, entre aspas, isso daí, porque o rapaz não tem garantia nenhuma, ele trabalha como MEI e não recebe como isso. Então, mas aí o que nós precisamos pensar e orientar o MEI? Porque, assim, o MEI, ele é uma pessoa jurídica, tá certo? Pode até em algum momento, imaginar, confundir com a pessoa física, mas ele é uma pessoa jurídica. O que acontece? Normalmente, a maioria das pessoas inscritas no MEI presta serviço para outra pessoa física, e com isso não emite nota fiscal. Claro. Tá certo? Agora, como o MEI é uma pessoa jurídica, o limite dessas informações que os bancos vão ter que prestar para a Receita Federal é de R$15 mil. Aí você imagina a seguinte situação: o limite do MEI para ele se manter como MEI é de 81 mil ano. Então se dá quase 7 mil reais mês. Imagina se esse MEI ele faz uma movimentação financeira
Porque para ele o limite é 15 mil que o banco vai informar. Imagina, quando o banco informar 15 mil, ele já está fora do limite de MEI. Então essas pessoas têm que tomar muito cuidado para poder entender como é que elas vão movimentar isso aí, porque a maioria do MEI, é o que nós falamos agora há pouco, ele pode receber 15 mil, mas ele tem um custo, por exemplo, cabeleireiro, né? Pode ser que seja informal, então ela tem a cabeleireira tem lá gente que trabalha no salão, tem um monte de custo de material caro que usa no serviço. Então essas pessoas precisam entender como que vai funcionar, como que elas podem ou se organizar, talvez até tenha que sair do mês, sei lá, mas elas precisam entender essa situação agora, porque, por exemplo, o que pode acontecer? Se a Receita... E outra coisa também que é importante a gente mencionar aqui para o ouvinte. Essas informações, elas são acumuladas, entende? Então, se num determinado mês o MEI passar de 15 mil, dali para frente ele vai ser informado todo mês. Sim. Todo mês o banco vai informar. E isso aumenta a vulnerabilidade dessa PJ, que o MEI é um PJ. Então, o que acontece? Essa pessoa... ela pode ser, inclusive, desenquadrada do MEI oficialmente pela Receita, pelo fato de não estar se atentando para essas novas informações. Então, o MEI precisa ficar muito atento para não deixar, para não bobear com essa questão do limite do MEI. Eu já vi o doutor Jorge comentando o fato e pedindo para a pessoa sair do MEI e entrar no regime certo, senão ele vai entrar bem. Porque a pessoa fica pensando, mas se eu for, por exemplo, eu vou virar uma microempresa do Simples Nacional, eu vou pagar muito mais. Às vezes, pode até ser que vai pagar um pouquinho mais. Porém, essa pessoa precisa fazer um planejamento tributário para achar a melhor opção. Talvez tenha que pagar um pouquinho mais, mas qual é o preço de ficar tranquilo, de dormir tranquilo, de não se preocupar, de ficar escondendo informações, né? Então é isso que precisa pensar. O conselho do Dr. Jorge de verdade é prestar atenção na parte contábil, nessa parte técnica que a gente não entende nada, e buscar alguém que entenda para depois não dar problema. Depois que vem a multa, gente, a turma que olha assim, tô com uma multa aquele 50 mil da Receita Federal, vão pedir para você pelo menos 10% ou 20% de valor para fazer defesa. Exato. E textualmente não vai adiantar nada. E nós estamos, doutor, desculpa, nós estamos num momento agora, nós estamos em janeiro, começou agora isso aqui. Então é o momento de se planejar, de se adequar para tudo isso, para quando chegar lá em dezembro ter as contas direitinho, sem preocupação. Agora eu vou voltar a perguntar para a doutora aqui, para a professora. Doutora, você escutou tudo isso, o que você vai fazer esse ano? Mas eu sempre fui bem clara com as minhas contas, com o meu rendimento. Então, eu sempre segui a risca, sempre declarei tudo direitinho. Sempre segui a risca o indicado, né, pelos contadores. Sempre procurei contadores profissionais para fazer o meu imposto de renda. Então, vocês estão vendo? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é se organizar, para não chegar assim no final e tocar. Gente... é uma pena, mas o programa está terminando. Eu vou trazer o Dr. Jorge aqui mais vezes. A professora Beatriz já faz parte da gente. Queria mandar um abraço para todo mundo e dizer para vocês o seguinte: olha, quanto imposto, quanta obrigação, quanta coisa que estão fazendo a gente sofrer aqui. Mas, na verdade, nós estamos num país, né, o Brasil, e a gente tem que aceitar esse tipo de situação. E vamos pedir ao nosso presidente para rever essas coisas e não penalizar tanto o nosso povo. Porque já estão tão sobrecarregados, tanta gente desempregada, não é justo o que está acontecendo. Senhor presidente, ajuda o povo brasileiro a superar essas situações e poder trabalhar, que é o que eles querem. Bom dia, boa tarde a todos. Fiquem com Deus.